e a gente vai apresentar o trabalho da importância da inteligência artificial no meio jurídico, no âmbito jurídico. E o nosso grupo é formado pelo Gabriel Rosa, pela Kathleen dos Santos, pelo Nuno, por mim, pelo Rafael e pela Vitória, e a gente vai falar sobre isso. A gente escolheu esse tema porque tanto eu quanto o outro participante, o Gabriel da equipe, nós somos advogados e a gente percebe que isso tem facilitado bastante, tem sido um facilitador, na verdade, no âmbito jurídico. A gente usa, os tribunais têm usado e eu acho que é um tópico bem importante. Embora o público que faça essa matéria que a gente faz seja bem diversificado, cada um trazendo uma informação, acho que vai ser bem bom. E eu imagino tem muito ambiente que as pessoas têm usado a inteligência artificial e as pessoas não sabem. E no ambiente jurídico tem ajudado bastante. Eu sou advogado de formação, de atuante, sou formado há 6 anos e trabalho com direito civil, administrativo, com processo licitatório, e eu posso dizer que a inteligência artificial ajuda bastante a gente, no meu escritório, no meu trabalho, pessoalmente, profissionalmente, porque a gente consegue chegar a pensamentos de maneira muito mais parametrizada, muito mais tranquila e de maneira mais dinâmica. A gente não fica engessado, ajuda em pensamentos e outras coisas, e a gente acha bem importante. Eu digo por mim e pela minha equipe, e o Gabriel vai colocar a colocação dele. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu também sou advogado, como bem falou o Paulo. Eu atuo na área de contencioso civil e principalmente na área previdenciária, onde a inteligência artificial tem ajudado bastante com cálculos e projeções de benefícios previdenciários que antes a gente não tinha. O nosso grupo elaborou falou sobre esse tema da inteligência artificial no mundo jurídico, justamente, como já dito pelo Paulo, pelo nossa experiência prático-profissional. E aí nós pensamos numa possibilidade de uma implementação de uma nova IA no mundo jurídico. Seria a plataforma Cidadania Digital. É, Nós partimos do diagnóstico de que, embora a inteligência artificial traga avanços importantes, como já dito, a automação de tarefas repetitivas e a maior agilidade processual, ela também carrega riscos relevantes entre eh, que entre eles a gente pode destacar a capacidade dos algoritmos, que não é ainda a melhor possível, e também como o algoritmo é feito, trabalhado por pessoa, como nós vimos em aula, por pessoas, eles podem conter muitos preconceitos e prosperar esse preconceito. A plataforma Cidadania Digital seria uma IA que poderia ajudar a população explicando o direito de uma maneira menos complicada, com menos juridiquês, trazendo a, a- mais acesso à justiça, no caso. Como se fosse um É, facilitador, né? um Facilitador, porque para abrir a visão das pessoas, porque todo mundo é muito nessa de que jurídico é atrelado ao juridiquês e só quem faz direito sabe essa ideia para tentar ampliar a visão das pessoas, ampliar o campo de visão e ampliar o alcance. Acho que essa é uma ideia importante. Exatamente. E aí a gente consegue com isso, como bem demonstrado no nosso mapa digital, a gente consegue com isso a inclusão das pessoas, a integração entre o mundo jurídico e o mundo social, civil comum, né, das pessoas leigas nessa área. É.
Paulo, passo a palavra a você. Tem até alguns tribunais que têm implementado esse tipo de serviço, obviamente que não da forma que a gente pensou, porque não é voltado para o público de maneira geral, né? Mas tem um programa que foi criado pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que se chama Vitor, que é o nome de um ser humano, e auxilia nos recursos, faz a triagem dos processos e ajuda tanto os desembargadores, os ministros e todas essas pessoas que lá trabalham, os, os auxiliares da justiça, de maneira que eles consigam tentar, ao menos, ter um processo mais célere. Todo mundo do âmbito jurídico sabe que os processos no STF demoram bastante, e o Vitor, que é esse sistema que a gente falou, veio para tentar auxiliar de fato e tentar deixar mais célere o serviço cada vez mais. E, de certa forma, eles têm conseguido, têm feito um sucesso grande lá e as pessoas estão. Desburocratiza um pouco, né, a Sim, sim, justiça. sim. E trazendo para a área que a gente trabalha, a inteligência artificial é muito bom para ajudar a gente a achar fases do processo em específico, a gente conversa e o chat vai dando para a gente as coisas que a gente quer e a gente vai conversando com ele. É meio que um bate-papo, como se fosse um ser humano, que a gente sabe que não é, tem todas as ressalvas que são importantes serem feitas, mas ele é muito importante, ele é muito bom por isso, que ele consegue ajudar a gente a ficar mais até organizado. Ajuda bastante, é um facilitador e é muito bom. E o nosso trabalho, por tudo que a gente vai falar, tudo que a gente disse, a gente sabe que ele não vai substituir o trabalho humano, nenhuma IA vai substituir o trabalho humano. Ele sozinho ele não vai garantir a justiça, ele serve para ajudar, é um facilitador, tenta adiantar, mas ele precisa que os humanos e que todos os serviços sejam cada vez mais alimentados, mais auditáveis e supervisionados. E com as políticas públicas, cada vez mais consegue chegar a um resultado importante e cada vez mais fica melhor para todo mundo, para todas as áreas, tanto no jurídico e todas as outras que usam ela, que hoje em dia são todas, né? E, É, eu acho que é importante ser dito que a, a- com as novas inteligências artificiais, cada dia surgindo uma nova, é, elas funcionam como um instrumento, elas não podem substituir de nenhuma maneira o ser humano. Então, apesar de existirem ou poder existir outras inteligências artificiais que auxiliam no meio jurídico, elas não podem de maneira nenhuma substituir o ser humano, substituir o papel do advogado, ou do juiz, ou do defensor público, que seja, na manipulação do direito. sim. E cada vez, quanto mais vão evoluindo a utilização e o desenvolvimento dessas IAs, eu imagino que mais respostas mais perguntas vão sendo geradas e as respostas ao longo do tempo vão sendo descobertas. Cada vez vai evoluindo mais, evolui para o bem, de certa forma, evolui para o mal, de outra forma, né? O mal que seria as dúvidas. Mas a questão é o ser humano ter sempre na cabeça que é para ajudar e não para substituir. E todo mundo querendo fazer um bom trabalho, lê-se políticas públicas, empresários e quem puder ajudar, vai cada vez deixar melhor e facilitar mais todos os âmbitos, principalmente o jurídico, que todo mundo sabe que é muito moroso. O judiciário do Brasil hoje em dia é moroso demais e os processos demoram bastante. Então, eu acho que é isso. Gabriel, quer fazer mais alguma complementação? Não, perfeito. Eu acho, exatamente era isso que eu ia falar. A inteligência artificial vem para ajudar nessa morosidade, nessa burocracia, que sempre foi uma reclamação realmente da sociedade para o mundo jurídico, além do vocabulário técnico que Sim, sempre reclamaram, mas a burocracia realmente é um fator que pega mesmo a sociedade, né, no mundo jurídico. A inteligência artificial viria exatamente para solucionar ou tentar solucionar de alguma forma esse problema, e claro, sempre respeitando o processo, né, que tem que ser e é obrigado a ser moroso, mas não tão como é. sim, sim. É, Sim, nem tanto, nem tão pouco. Sim. eu acho que Eu acho que é isso. Se não tiver com mais nada para complementar.
Não podemos encerrar. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom Perfeito? dia para quem fica. E o mais será explanado no trabalho apresentado. Sim, Perfeito? obrigado a todos. Boa noite, professores, alunos, e é isso. Nos vemos no trabalho. Até logo. Tchau, tchau. Pronto.